Olá, Leonardo Freitas aqui. Que bom te ter aqui nesse canal mais uma vez, esse meio de comunicação que nós criamos a fim de descobrir e redescobrir cada vez mais esse mercado imobiliário que é tão dinâmico e que todos nós que trabalhamos como agentes do mercado imobiliário, mas aqueles que sonham, aqueles que alugam, aqueles que compram, o mercado imobiliário pertence a todos nós. Então fico muito feliz de te ter aqui. Pessoal, muito breve hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para aquele que tem imóvel para alugar, para aquele que está alugando imóvel e também para os nossos amigos corretores e imobiliárias. Nós vamos falar sobre o termo de vistoria. Isso mesmo, termo de vistoria que é utilizado na locação de imóvel. Eu não sei se você sabe, mas o termo de vistoria, nós vamos falar sobre o termo de vistoria de entrada e nós vamos falar do termo de vistoria de saída. O termo de vistoria nada mais é do que um laudo, um documento onde o locador, o locatário, a imobiliária, o fiador vai poder atestar as condições atuais do imóvel que está sendo locado. Ou seja, é um documento onde será preenchido as condições de pintura, onde será preenchido as condições hidráulicas, elétricas, maçanetas, enfim, tudo que compõe um imóvel deverá ser descrito de forma bem positiva, bem completa, a fim de que o locatário, ou seja, aquele que está alugando o imóvel, no fim do seu contrato de locação, devolva o imóvel nas mesmas condições em que recebeu. Talvez a gente falando dessa forma, você deva pensar assim, Leonardo, mas você está pensando somente no locador. Que benefício isso tem para o locatário? Nós, com nossa experiência aqui do escritório, nós já passamos por situações em que o locador, ou seja, o dono do imóvel, afirmava ter mais coisas, por exemplo, lustre no imóvel e foi retirado, ou até mesmo lâmpadas que estavam colocadas e realmente não tinha, e ele afirmava que tinha. Ou seja, o laudo, ele assegura também o locador, mas também o locatário. Enfim, o locatário é obrigado, segundo a lei do inquilinato, né, a devolver o imóvel nas mesmas condições e nada mais além disso. Talvez você não parou ainda, né? Você que tem imóvel e não fez termos de vistorias ainda nos seus contratos, ou você até mesmo colega de profissão que ainda não percebeu a importância desse termo anexo aos instrumentos utilizados pela locação, talvez seja porque justamente a própria lei, né, do inquilinato, ela não impõe essa regra, ela não obriga o laudo junto ao contrato de locação. Porém, cada vez mais tem sido utilizado, inclusive grandes startups no Brasil foram criadas, franquias de vistoria, ou seja, a vistoria ela é importante porque assegura o locador de não receber um imóvel depredado, com as paredes todas sujas, com as torneiras quebradas, dentre outras coisas que a gente sabe que não são impossíveis de acontecer, inclusive que já aconteceram, mas também asseguram o locatário de receber e entregar um imóvel em condições perfeitas de uso, né? Ou seja, o locatário, aquele que está alugando, devolver o imóvel na mesma condição em que recebeu. Nós também temos o termo de vistoria de saída. O que é o termo de vistoria de saída? Nada mais é do que finalizando o contrato, a sua imobiliária ou o seu corretor ou até mesmo o locador pegará esse laudo que foi feito na vistoria e irá atestar que o imóvel em questão, objeto daquele contrato, está sendo entregue nas mesmas condições. A partir do momento da assinatura daquele termo, o locador não pode exigir do locatário nenhum reparo mais sobre o imóvel. Pessoal, você que tem imóvel alugado, né? Aí a gente vê a importância das imobiliárias, inclusive estarem atualizadas quanto a esses assuntos. Você que tem um imóvel alugado por conta própria,
E se no seu contrato de locação você não tem anexo o termo de vistoria, eu sinto muito lhe dizer, você está correndo um grande risco. E talvez você já passou por situações semelhantes que poderiam ser evitadas. Aqui no escritório, por exemplo, nós utilizamos de fotografias, nós utilizamos de vídeo, todos esses instrumentos, eles são anexados ao nosso laudo de vistoria. Espero ter ajudado por você, né, com essa dica, com essa explicação da importância desse termo no seu dia a dia e nos seus contratos. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Não esqueça de comentar e curtir. Obrigado, grande beijo.